Então, já falamos que é permitido julgar pela reta justiça. Falamos que é permitido julgar pessoas por ações biblicamente erradas, ou seja, por pecados que a Bíblia considera como pecados. Hoje nós iremos ver que é permitido julgar coletivamente como igreja costumes e procedimentos. E por fim, na próxima, que será a última, é permitido julgar brigas entre irmãos, brigas ou dissensões. Então, na pregação passada, nós falamos sobre a igreja julgar membro em pecado. Hoje nós vamos ver a permissão e até o dever que a igreja tem de julgar costumes e procedimentos que não estão claramente contidos na Bíblia como aprovados ou não. Pode dar a impressão, às vezes, que eu estarei como que repetindo a pregação passada. Não é. Não é. Porque domingo passado falamos da autoridade da igreja em julgar pecados, situações que a Bíblia claramente caracteriza como contrárias à vontade de Deus, ou seja, pecaminosas. Hoje nós vamos ver situações mais complicadas, de procedimentos em que a Bíblia não fala claramente. Alguns deles que vieram com o passar do tempo ou das épocas, das eras, dos costumes, à medida que o Evangelho se espalhava no mundo e os tempos avançavam, surgiam situações, costumes, em que a Bíblia não tratava diretamente, mas que era importante, em termos da igreja, resolver se aceitava aquilo no seu meio ou não. Quem é que vai julgar isso? A igreja. Vamos ver a autoridade que o Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja, deu à igreja. Mateus capítulo 18, versículos 15 a 18. Na pregação passada eu li esta passagem, mas eu parei no versículo 17, porque eu só interessava mostrar um certo ângulo disto aqui, mas agora eu vou ler até o 18, em que Jesus conclui a questão. Mateus 18, 15 a 18, diz assim, a palavra de Deus. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Eu parei aqui na semana passada, que era só o que me interessava. Em verdade vos digo, agora ele conclui, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, dá-nos sabedoria para expor a Tua palavra neste assunto difícil, e sabedoria para aprender, compreender e aplicar esta palavra como igreja. Essa questão de julgar pessoas, julgar irmãos, é muito complicada, como já temos visto,
Mas não estamos desassistidos pela Bíblia quanto à orientação a seguir. Temos bastante orientação. Então não temos desculpas se estamos julgando irmãos de uma maneira errada, porque sabemos as maneiras erradas que te desagradam, e não temos desculpas se não estamos julgando de jeito nenhum, com a noção errada de que não podemos julgar de jeito nenhum, porque a tua palavra diz que podemos e devemos julgar, sim, em certas circunstâncias. Às vezes, pessoalmente, às vezes, coletivamente, como igreja. E que teu Espírito Santo nos oriente agora nesta exposição de assuntos que não são tão claramente colocados nas Escrituras, porque alguns deles nem existiam na época em que a Bíblia foi feita e que passaram a existir com o avanço do tempo e com o espalhamento do Evangelho em diversas culturas deste mundo. Que o teu Filho Jesus Cristo seja honrado com o procedimento ou os procedimentos desta igreja quanto a este assunto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, no versículo 18, Jesus estabelece um princípio vital para o funcionamento da igreja. A igreja local, como um corpo, tem autoridade para legislar sobre qualquer assunto relacionado com a vida cristã, julgar comportamento de seus membros e dar o veredito sobre o que fazer quanto à relação desses membros com ela, igreja, podendo chegar ao extremo de expulsá-los de seu meio. Impressionante é a força com que Cristo dá à decisão da igreja, ao dizer que o que a igreja decidir tem aprovação do próprio Deus lá no céu. É muito forte a afirmação do Senhor Jesus Cristo. Vocês são o meu corpo, e vocês reunidos têm autoridade para ligar e desligar. E o que tiver sido ligado aqui entre vocês, o que vocês ligarem aqui, terá sido ligado lá nos céus. E o que vocês desligarem aqui, terá sido desligado lá nos céus. Tudo que vocês fizerem. Aí alguém muito adepto de discussão vã, mas poderia questionar, quer dizer que se uma igreja, numa sessão solene, autorizar um membro a ter uma esposa e 3 amantes, está aprovado no céu? Claro que não. Óbvio que não. Quando o Senhor Jesus Cristo diz, tudo o que ligardes, terá sido ligado. Tudo o que desligardes, terá sido desligado. É implícito a utilização extremamente cuidadosa, responsável dos princípios e dos padrões bíblicos. Tem uma passagem lá em Isaías, que lá se fala de consultas a cartomantes, e videntes e coisas assim, e o profeta diz, a lei e ao testemunho. Se não falarem de acordo, não verão a alva. Lá em Isaías 8 e 20, que eu não vou ler, é como se dissessem, deixem de lado qualquer tipo de consulta, qualquer tipo de pessoas, vão para a palavra de Deus. É lá onde vocês vão pegar a base. Mesmo querendo estudar como proceder em algo que a Bíblia não trata diretamente, mas vão lá e peguem o que puderem de princípios estabelecidos, princípios esses que vão ajudar vocês a aplicarem essa questão particular aqui de uma maneira prudente, de uma maneira correta, à luz de princípios da palavra
de Deus, mesmo que esses princípios não tratem diretamente daquela questão em particular. Então não adianta ler a Bíblia com esse tipo de atitude ou de pensamento. Mas está dizendo que tudo que ligar terá sido. Eu vou já provar que não é tudo, quer ver? Aí dá um exemplo extravagante, como eu acabei de dar aqui. Mas isso não elimina o fato de que o Senhor Jesus Cristo está, sim, dando uma autoridade tremenda à igreja. Façam com seriedade, porque os céus estão atentos para o que vocês estão fazendo lá em meu nome. Atos capítulo 17, versículo 11. Já cheguei lá, diz assim, passagem famosa sobre os bereanos, tem até a igreja batista bereana, pelo menos aqui tem na cidade, não sei se em outro lugar é capaz de ter, porque ficaram famosos os crentes de Bereia. Por quê? Aqui está, Atos 17, 11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Que eram mais nobres. Ambos eram crentes, os crentes de Bereia e os crentes de Tessalônica. Por quê que os crentes de Bereia entraram na história como mais nobres do que os irmãos em Cristo, tão salvos quanto eles, de Tessalônica, de outra igreja? Por que essa diferenciação de nobreza? Por causa da atitude dos irmãos de Bereia com relação à palavra de Deus. Os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. E aqui vem um segredo de ouro, que milhares de igrejas bem que deveriam ouvir e seguir, e esta aqui procura fazer, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Nobreza diante de Deus, examinar, checar com as Escrituras. Então, a igreja que for fazer pouco, ou usar de uma maneira irresponsável essa autoridade que Cristo deu de ligar e desligar, e que resolver fazer qualquer coisa, e dizer que agora está valendo, e tem a sanção, o apoio divino, e ainda cita lá Mateus 18 e 18, não está indo conferir nas Escrituras se as coisas são assim. Então, vemos aqui, então, o tamanho da responsabilidade da igreja ao estabelecer o que ela aprova e o que ela não aprova para os seus membros. É muita responsabilidade. Aliás, é um princípio de vida, né? Que para um grande privilégio, uma grande liberdade, um grande poder, corresponde proporcionalmente uma grande responsabilidade. A quem muito se dará, muito se pedirá. Então, é muito poder que Cristo deu a esta igreja para legislar sobre os seus membros. Mas Ele vai cobrar de maneira proporcional à igreja, especialmente aos líderes da igreja. Apenas lendo outras passagens semelhantes, que eu não vou mais comentar, porque algumas praticamente repetem isso, mas para ficar claro, como não está apenas em Mateus 18, mas em Mateus 16, na famosa passagem de Pedro, esta pedra e tal, que eu não vou explicar, mas está escrito assim: também eu te digo, Cristo falando, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra, tudo indica quase claro que ficaria, era ele próprio, Cristo, não Pedro, esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, olha aí, aqui ele falou de maneira pessoal a Pedro. Mas em Mateus 18 ele já falou aquilo no sentido de igreja, ou seja, Pedro estava ali como representando, na pessoa dele, a igreja que seria estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo, igreja de Cristo. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ele repete esse princípio lá em Mateus 18, como já li antes do que aqui, passando, ou até melhor dizendo, explicando que esse poder todo não era para Pedro apenas, mas para a igreja. E em João capítulo 20, versículo 21, nós lemos: disse-lhes, pois, Jesus, 21 a 23, outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui é Jesus pós-ressurreto, depois da ressurreição dele, quando ele apareceu aos discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, se dirigindo aqui aos apóstolos e discípulos. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Exatamente o mesmo poder. Então ele fala para Pedro, fala sobre a igreja que ele instituir, fala para os apóstolos e discípulos depois de ressurreto, 3 vezes aqui, em situações diferentes, a mesma coisa, a transmissão de poder para a igreja resolver. Jesus incentivava os crentes a julgarem. Lucas 12, 57, já comentei em detalhes esse versículo na pregação passada, mas eu quero ler apenas para efeito de reforço ou de ênfase, lá em Lucas 12 e 57, quando ele diz: e por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Então, eu repito apenas, para dentro do nosso contexto, mostrar como ele incentivava os discípulos dele a exercerem a capacidade de julgamento. Há uma passagem em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, que diz assim, Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 e 2, em que ele se dirige à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, ordem dele a João: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então lá vem o que ele quer dizer para a igreja, no 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, ou trabalho, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Julgamento. Vejam quem era que essa igreja estava colocando em julgamento. Homens de liderança que se diziam apóstolos, não menos do que apóstolos. E a igreja em Éfeso deve ter dito ou pensado: tem uma coisa errada. Alguma coisa que esses homens estavam dizendo ou fazendo não afinou com o pensamento da igreja, alguma coisa causou estranhamento. Tem uma coisa esquisita, não sei o que era, mas tem. Nós temos que checar esses homens que se diziam apóstolos. Imagine a coragem de enfrentar homens enganadores,
Geralmente, pessoas enganadoras são inteligentes, são sagazes, são difíceis de tratar. Então vejam a coragem da igreja de enfrentar. Isso ninguém pensa muito. A gente lê aqui a passagem e continua. Mas tocou tanto o coração de Cristo que ele incluiu aqui na mensagem dele para a igreja. Gostei disso aí, gostei muito. Vocês não aguentam homens maus. Aliás, houve alguns aí que se disseram apóstolos e vocês colocaram em julgamento. E chegaram à conclusão, decretaram que eles eram mentirosos. Em vez de Cristo dizer que é isso, estarem julgando pessoas que se dizem que são meus apóstolos. Deixe que eu julgo. Deixem lá, sigam-nos. Não, não. A igreja tem condições, poder, autoridade e dever de examinar qualquer coisa que ela ache esquisita no seu meio. Pode ser apóstolo, pastor, pastores, diáconos, o que for. Está esquisito aos olhos da igreja, igreja, julgue, examine. Porque tem gente que se chama apóstolo e é mentiroso. Tem gente que se chama pastor e é mentiroso. Quem vai determinar isso? A igreja local. Ela tem poder e autoridade, repito, dever de fazer isto. Uma igreja que se deixa levar por falsos mestres, pela falta de coragem em confrontá-los, é uma igreja que não confia no poder de Cristo. É uma igreja infiel, desobediente, porque não está seguindo o que o dono da igreja mandou. Chequem os seus membros, incluindo os que se chamam apóstolos. Forte, muito forte. E a falta deste ensino, talvez melhor dizendo, a falta da pregação deste ensino, que o ensino está aqui. E qualquer um que tem a Bíblia na mão, tem esse ensino na mão, óbvio. Estou tirando da Bíblia, que você tem aí no seu colo. A falta de seguir este ensino aqui tem causado muitas igrejas a se desviarem nas mãos de pastores mentirosos, falsos, homens bonitões que falam bem, charmosos, duros e suaves, na hora que bem entenderem ser uma coisa ou outra, de uma inteligência até satânica. Elogiados. Cristo, repetindo então, incentivava os crentes a julgarem. Julguem, examinem. Ai, como dói quando eu ouço um crente dizer, não, ninguém pode julgar. Julgamento é com Deus. Isso aí ninguém pode julgar. Não lê na Bíblia, não. Paulo incentivava da mesma forma. Para a igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22, julgai todas as coisas. Todas as coisas, absolutamente afinado com o que o Senhor Jesus Cristo havia dito. Tudo que julgares aqui e aprovado terá sido aprovado lá. Desligou aqui, foi desligado lá. Tudo. Ou seja, dentro daquele contexto que eu já comentei de tudo, Paulo vem no mesmo diapasão do Senhor Jesus Cristo. Julgai todas as coisas, examinem. Quem? A igreja. Ele estava escrevendo por uma igreja. Retém do que é bom. Fiquem com o que é bom. Bom aos olhos de quem? De Deus, sim, mas eles não vão telefonar para o céu e dizer, Senhor, o que é bom e o que não é. Julguem. É com base em quê? As Escrituras, a lei é o testemunho. Examinem. Peguem os princípios. E mesmo que não apliquem para aquilo em particular que vocês querem julgar, não apliquem diretamente, mas apliquem de uma maneira conceitual, apliquem
e orem e busquem paz, vocês não estão desassistidos pelo Espírito Santo que habita em cada um de vocês. Pois julguem todas as coisas. O que é bom, vocês ficam. Quem vai dizer o que é bom? Vocês mesmos. Resolvam com base na palavra de Deus e com a iluminação do Espírito Santo. Abstende-vos de toda forma de mal. Mas, como é mal? Resolvam o que é mal. Porque a Bíblia já tem muita coisa que é má. Eu sei, claro que tem, mas tem coisas que não é tão claro. Então, como é que nós vamos fazer? Resolvam. Igreja local, resolva. Não sei se você talvez tenha pensado, puxa, eu não sabia que quando eu me tornei membro desta igreja tinha um peso tão grande sobre mim. Pois tem. Tem. É muito sério ser membro de uma igreja séria. E esta é uma igreja séria. Pequena, mas séria. E para ser membro desta igreja, tem que ter muita, e sentir, e saber que tem muita responsabilidade sobre os próprios ombros. Porque os céus estão de olho em nós, para ligar o que nós temos ligado. Ou talvez até o contrário, como diz lá, quando nós ligamos aqui, porque já foi ligado lá. Seja como for. Então, julgai todas as coisas, testar, examinar, provar, é o que está escrito aqui, ver se uma coisa é genuína ou não. Então, aqui tem o sentido do julgamento, de testar para decidir se é aceito ou não. Alguns intérpretes acham que esse todas as coisas inclui aqui apenas as profecias que falam no versículo 20. Eu não creio, acho que é abrangente, porque o versículo 22, que é a continuação do 21, é abrangente. Não precisa entrar nesse detalhe, só queria deixar claro que há quem pense que esse todas as coisas se refere apenas a todas as profecias que forem feitas na época se fazia. Mas muitos acham que não, eu, inclusive, acho que não. Aqui é geral, genérico. Todas as coisas no sentido que eu já venho explicando. Em suma, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, como estava ao escrever isso aqui, dá à igreja autoridade para julgar, examinar qualquer coisa que venha a ser necessário. O que é bom, aos olhos dela, a igreja, ela aprova e adota. O que é mal, ela reprova e recusa. Então, mesma observação, esse qualquer coisa refere-se a algo que, embora a Bíblia não trate diretamente, mas que poderia ser ajudada pelos princípios da Bíblia a julgar, mas seja como for, a igreja resolveu que é assim, então é para aquela igreja. 2 vezes Paulo exortou a igreja de Corinto, pelo menos 2 vezes, a julgar assuntos que a palavra de Deus não tratava diretamente. Observem também que na época não estava pronto o Novo Testamento. Então, coisas que na época a igreja de Jerusalém, e igrejas ainda, logo do início, elas não tinham o Novo Testamento. Então, elas tinham autoridade para julgar e estabelecer. Uma vez estabelecido e entrou nas Escrituras, já passou a constar na Bíblia. Mas, seja como for, uma igreja de hoje tem tanta autoridade como a igreja daquela época. Embora hoje nós tenhamos a vantagem de ter o Novo Testamento à nossa disposição, que eles não tinham na época, obviamente, porque o Novo Testamento estava sendo feito. 1 Coríntios 10, 14 e 15. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 e 15, diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Aqui um apóstolo falando, e falando inspirado pelo Espírito Santo, tanto que está nas Escrituras o que ele disse.
aqui não significa que Paulo estivesse admitindo a possibilidade de estar errado. Ele estava tão seguro que ele convidou os irmãos a julgarem, certo de que eles concordariam com ele. Mesmo assim, convidou os irmãos ou desafiou os irmãos a julgarem. Julguem! Estímulo para a igreja exercer responsavelmente o julgamento. Julgai vós mesmos o que eu digo. Podem julgar, não tem problema, examinem. Forte, bonito isto. Mais à frente, capítulo 14, ainda de 1 Coríntios, no versículo 29, nós lemos assim: essa é uma passagem que nós não aplicamos hoje, porque nós não cremos que haja profecias em nosso meio, como não cremos que haja alguém com o dom de curar, levantar e curar alguém que está doente, não cremos que há alguém com autorização divina para falar línguas, não entendemos que Deus continua agindo desta forma, Deus continua com o poder de levantar mortos, se Ele quiser. Ele faz o que Ele bem entende e continua curando pessoas, sim, de uma maneira direta, de uma maneira, podemos dizer, mais discreta do que em algumas épocas em que Cristo curava publicamente, em que Pedro, se alguém chegava perto da sombra dele, ficava curado. Obviamente, não é assim hoje. Então, Deus tem alterado a forma em que Ele age quanto a essas questões miraculosas. Eu poderia gastar aqui muito tempo explicando isto, mas esta igreja não crê na continuação desses dons chamados sobrenaturais, de milagres públicos, especialmente milagres realizados por uma determinada pessoa que tem o dom sobre ela de fazer milagres. O outro tem o dom de curar, então ela vai na casa de um, vai na casa do outro, porque aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher recebeu esse dom especial de curar. Não cremos mais nisto, porque Deus não quis fazer assim é que nós entendemos. Continua, obviamente, com o mesmo poder. Profecias não têm mais nenhum sentido, porque a Bíblia já está encerrada. Então, tudo o que Deus queria dizer à humanidade, em termos de profecia, em termos de futuro, em termos do que Ele pensa sobre algo, está contido nas Escrituras. É impossível checar se alguém hoje falasse uma profecia e vem de Deus, ou não vem de Deus, ou vem de Deus. Não tem limites para isso. Não há uma maneira segura. E há, obviamente, claramente, indicações, indícios de que a Bíblia, uma vez já encerrada, já não traz mais esta necessidade de novas revelações. Então, Paulo fala aqui, na época, no contexto em que o Novo Testamento nem estava pronto ainda, estava em execução, e havia profetas em igrejas, e alguns se levantavam e falavam. Então, Paulo dá à igreja orientação para o que fazer quando acontecesse isto. Então, eu vou ler, mas é algo que nós não aplicamos hoje para nós, como tem muitas coisas que não se aplicam mais, porque os tempos mudaram. No Velho Testamento, por exemplo, e coisas de costume, como o véu, lá em 1 Coríntios 11, que é outra situação, que não é fácil, mas tudo indicando que ali é um contexto, não é uma ordem bíblica, mas algo que Paulo utilizou dentro de uma circunstância que passou. Claro que este tipo de alegação contém um perigo de nós dizermos, isso aqui não vale mais, isso aqui vale, isso aqui não vale, mas há de se fazer isso, não tem como se deixar de fazer, porque é fato. Então, temos que utilizar o que Deus nos deu, estudar as Escrituras e tentar compreendê-las e, de uma maneira responsável, viver como nós entendemos que elas nos ensinam. Então, 1 Coríntios 14, 29, diz: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros, julguem.
Paulo incentivando a igreja que julguem, examinem. Curiosamente, um parênteses, igrejas que hoje praticam o dom de línguas e profecias e tudo mais, não seguem as regras de 1 Coríntios 13 e 14, não seguem, e o que cai em descrédito. Claro, a alegação de que sim, essas coisas continuam e Deus continua agindo desta forma. Porque há pouco tempo alguém me perguntou, então o que é isto? Línguas, quando se fala hoje, o que é? É engano, é erro e tal? Eu disse, olha, eu não posso dizer exatamente o que é. Aí dei algumas sugestões lá. Eu posso dizer o que não é bíblico. Por quê? Porque a gente abre 1 Coríntios 13 e 14, está furado, está diferente. Então as igrejas que praticam isso hoje, querem dar a crer que estão fazendo isso com legitimidade bíblica, de falar línguas e profecias e visões e tudo mais, estão claramente, externamente, visivelmente, abundantemente desrespeitando e se afastando da orientação bíblica. Fecha parênteses e vamos voltar, que o meu assunto hoje não é carismatismo. 2 casos concretos que aconteceram naquela época quanto ao julgamento da igreja. Já vimos o Senhor Jesus Cristo incentivando os crentes a julgarem, igrejas no caso. Vimos agora Paulo incentivando a mesma coisa, julguem, julguem. Pastor, tem algum exemplo prático no Novo Testamento da igreja fazendo assim? Tem, 2 pelo menos. Vamos lá. Igreja de Jerusalém, examinando uma questão que surgiu. Circuncisão dos gentios. E agora? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? No caso, nada. Porque alguém agora estava convertido pela fé no Senhor Jesus Cristo. Aí vamos para o Velho Testamento e falava no Senhor Jesus Cristo de uma maneira não muito clara, como o Messias que haveria de vir, com passagens tanto quanto misteriosas, umas mais, outras menos. Aí veio o Senhor Jesus Cristo aqui, dizendo que era o Messias, a maioria nem creu, tanto que o matou. Alguns creram. Aí ele estabelece uma novidade que o Velho Testamento não dizia, que era a igreja, estabelecerei a minha igreja no futuro, inclusive ele disse que não estava estabelecido ainda. Aí vem os gentios, que para adorarem a Deus de acordo com a lei, tinham que se fazer prosélitos, tinham que virar judeus, pelo menos de acordo com algumas orientações da própria lei. E agora? Alguém se converte a Cristo, vamos ter que circuncidar, porque se não circuncidar, não é salvo. Não, não pode, não tem nada a ver. A fé em Cristo com circuncisão não tem nada a ver, tem tudo a ver. A briga era grande. Grande. E não podiam contar com o apoio da Bíblia, que na época era só o Velho Testamento. E agora, vamos fazer o quê? Igreja resolve. Tudo bem, na época tinha os apóstolos, eles estavam ali ao lado. Então nós vamos ver aqui, no chamado Concílio de Jerusalém, nós vamos ver aqui apóstolos presentes numa reunião, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala na igreja umas 2 ou 3 vezes, mostrando que nem eram os apóstolos à parte da igreja, e como não havia Bíblia para orientar isto, também a igreja precisaria, ou precisou ali, de apóstolos do lado para darem o ok. Eram homens especialíssimos, delegados diretos de Cristo. Então é curioso que nós vemos na igreja de Jerusalém ali, a soma destes 2 fatores, o peso dos apóstolos, ou de alguns,
ao mesmo tempo o peso da igreja. Mas os apóstolos morreram, né? Rapidinho, com alguns anos, décadas, morreram. Ficou o quê? A igreja. Então é muito importante nós vermos desde o início o Espírito Santo, através de Lucas que escreveu Atos, dizer, bota aí, igreja, eu quero a igreja incluída aí, para ensinar os crentes que quem decide as coisas que a Bíblia não trata diretamente, quem decide é a igreja. Querem ver? Atos 15, versículos 1 a 5. Atos 15, versículos 1 a 5. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos converterdes, segundo o costume de Moisés, não circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo a vida da parte de Paulo e Barnabé contenda, briga, e não pequena, o que é não pequena, o que é? Grande discussão com eles, resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja. Começou. Pelos apóstolos e pelos presbíteros, já vieram em segundo plano. E relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e o presbítero para examinar a questão. Os líderes se reúnem para examinar. Aí nós vamos pular para o versículo 22, porque tem toda aqui a discussão. E é curioso nós sabemos que Pedro falou, depois Paulo e Barnabé falaram, ora só quem, e depois Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, falaram diante da igreja. Se reuniram entre si, reuniram a igreja, e vieram então os líderes falarem para a igreja. Versículos 22 em diante. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, eles reuniram apóstolos, que tinham poder enorme dado pelo Senhor Jesus Cristo, reuniram a igreja. Toda a igreja, não só um presbitério, um grupo de líderes da igreja, mas a igreja inteira. Tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas e tal, e continua. A passagem continua, eu acho que eu não vou ler mais, porque não há necessidade. Pronto, então, eles tomaram decisões, a decisão que eles tomaram não interessa para nós, nesse sentido aqui, entrar no mérito, porque não estamos tratando do mérito, o que eles resolveram com relação à circuncisão dos gentios e tal, não é o caso aqui. Mas eu quero mostrar a vocês a importância da igreja, mesmo com apóstolos ao lado, Pedro e Paulo, inclusive, juntos, a igreja foi necessária para dizer, é isso, o que nós queremos. Segundo exemplo prático, a igreja já tinha de Antioquia, envio de missionários. Envia missionário ou não envia missionário? Vocês sabiam que até recentemente, século XIX, 1800 e tanto, século XVIII, 1700 e tanto, por aí, haviam os chamados hipercalvinistas,
crentes sérios na Inglaterra, que eram fortemente contra o envio de missionários. Como é que pode? Mas isso é óbvio que... Para eles não era. Porque achavam que era um desrespeito a Deus mandar missionários para a África, por exemplo, para qualquer lugar distante, como se Deus precisasse de míseros seres humanos para levar o Evangelho, e Deus não tivesse poder para levar quantas almas a Cristo Ele quisesse, sem intervenção de homem nenhum. Curiosamente, o raciocínio é certo por um lado, de que Deus tem poder de levar qualquer um a Cristo sem intervenção de ninguém, pode fazer uma pedra pregar a Cristo melhor do que Spurgeon. Por outro lado, estava completamente errado esse pensamento, porque a própria Bíblia já deixa claro que Deus conta com seres humanos para pregar a verdade para outros seres humanos. Deus conta com isto. Não estou dizendo que Ele precisa, mas Ele conta. Por que Ele conta? Porque Ele quer contar. Só isso. Então, os irmãos lá estavam desequilibrados em suas doutrinas, corretamente achando que Deus é poderoso para salvar sem pregação humana. Por outro lado, erroneamente achando que era uma ofensa a Deus mandar ser humano para o outro lado do mundo para pregar para os perdidos, mandar crentes. Errado, porque Deus queria que mandasse sim. Então, se eles tivessem estudado um pouquinho mais, aqui, Atos 13, de 1 a 3, talvez esses hipercalvinistas não teriam entrado neste erro. Atos 13, de 1 a 3, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Observem que não é em Antioquia, lá na cidade de Antioquia, não. Na igreja de Antioquia, profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Menahem, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, disse a quem? É implícito aqui, não é explícito, mas é óbvio. A igreja, porque aqui o Espírito Santo não estava falando para os próprios que foram enviados. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Curioso que aqui não diz assim, então podem ir, pronto. O Espírito Santo mandou, quem que vai? Não. Eles ainda foram orar, jejuar, impuseram as mãos e eles os despediram. Eles deram a autoridade para aqueles que foram. Veja aqui no versículo... Não, então aqui, pronto, é o que eu tinha a dizer. Mostrando a participação da igreja que teve que orar e enviar. No capítulo 14, no final desta missão, da primeira viagem missionária, é curioso a conclusão desta missão deles. 25 a 27. Final dessa viagem missionária, da qual nós acabamos de ver o início. O Espírito Santo mandando separar, eles separaram e enviaram. Lá no fim, ali chegados, vamos, 25, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Pronto. Foram enviados pela igreja de Antioquia, voltaram para Antioquia, para a mesma igreja, e foram prestar contas, como enviados da igreja. Não, onde é que está escrito? Que eles foram prestar contas à igreja, e não só aos líderes da igreja. Versículo 27.
Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Ou seja, no versículo 26, disse que eles voltaram para Antioquia, onde eles haviam sido recomendados. E no versículo seguinte, reuniram a igreja, deixando claro o que eu tinha dito lá no começo do capítulo 13, que mesmo o Espírito Santo dizendo, separai-me, esses que eu quero enviar, o Espírito Santo quis que a igreja intervisse e entrasse nesse ministério. E oraram, e jejuaram, e impuseram as mãos, enviaram e ficaram certamente acompanhando, orando, aguardando o retorno deles. E eles retornaram, voltaram e disseram, vocês nos enviaram, pois a vocês nós devemos o relatório, aconteceu isso. É exatamente o que está escrito aqui. Foram enviados por decisão da igreja. Mesmo que o Espírito Santo, o próprio Deus, já havia determinado isso. Ele quis, igreja, entre em ação, e os envie, e os recolham de volta, e ouçam o relatório deles, entrem nisto, façam parte desse ministério. Aí, eles não são missionários meus, o Espírito Santo dizendo, de uma maneira isolada. Eu, o Espírito Santo, resolvi mandar Paulo e Barnabé, e vai, não dou satisfação a ninguém, dá. Não o Espírito Santo, mas Paulo e Barnabé vão dar satisfação, sim, por vontade do Espírito Santo, à igreja a qual eles pertenciam. Vocês estão vendo o tamanho do poder de uma igreja em decidir as coisas? Ao longo da história, cada igreja se viu obrigada a decidir sobre assuntos que a Bíblia não comenta diretamente, mas que faz parte, ou fazia parte e faz, dos costumes da sociedade da época e precisavam ser resolvidos. Ainda hoje continua assim. E vai sempre continuar até Cristo voltar. Alguns exemplos práticos. Namoro de crente com não crente. Vinte, 30 anos atrás, sei lá, eu pregando por aí, pastor Mal, crente pode namorar com descrente? Os jovenzinhos com o zóio, né? Por que isso? Não, porque o pastor disse aqui que não pode, não. O problema não é esse não, pastor, é aqui que a gente diz. Por quê? Porque não pode. Mas, pastor, mostra na Bíblia. Aí, muitas vezes o pastor dizia, não, posso mostrar que não tem namoro na Bíblia, não tem nem esse tipo. Mas não pode. Isso para jovem funciona com a beleza, né? Aí eu vi isso várias vezes, isso me levou a escrever o livrinho Coração Dividido, sobre namoro de crente com não crente. Eu pensei assim, agora eu vou mergulhar na Bíblia, e mesmo sabendo que a Bíblia não fala nem a palavra namoro, porque não existia esse relacionamento na época, e agora? Eu vou estudar alguns princípios bíblicos e ver se através de princípios eu consigo determinar e dizer para um jovem que me perguntar, é proibido sim. Cadê na Bíblia? Venha cá. Aí mostra os princípios que, aplicados hoje, levam à proibição. Ou não, depende do resultado, do estudo de cada um. O meu levou sim. No caso, o princípio da separação bíblica, o princípio dos propósitos e o princípio do bom testemunho. 3 princípios que me levaram, então, a aplicar e dizer, para mim, eu, Mauro, acho que deve ser evitado mesmo. E acho saudável que uma igreja não aprove. Bebida alcoólica, outro problema grande. Porque a Bíblia não proíbe beber de maneira absoluta. Ela proíbe beber bebida forte. Aí tem 2 palavras no hebraico,
sobre bebida, um para bebida forte, outro só para bebida mesmo, mas tem palavras no grego, aí tem livros e livros sobre uma coisa, sobre a outra. E tem passagens que falam claramente da bebedice, da pessoa que fica mole, começa a ver coisas, como um navio que tá navegando, vê tudo zonzo e tal, e a Bíblia condena, claramente. Tudo bem, então a bebedice é proibida nas Escrituras, claramente. E beber de uma maneira que não possa ser caracterizado como bebedice. Ou tocou uma gota de álcool na boca, isso é bebedice? Não, se pode dizer isso. Então a Bíblia autoriza ou desautoriza o beber que não leva a ser caracterizado como bebedice, mesmo considerando que é muito difícil passar a linha entre que alguém tomou 2 ou 3 goles de uísque, ou vinho, ou cerveja, ou sei lá o que for, que já ficou meio alterado. Então, essa alteração, até que ponto, a partir do que ponto vai ser chamado bebedice, ou não, alterou a mente um pouco, está um pouquinho diferente o raciocínio, então já cai na proibição da Bíblia, é muito complicado. E a igreja resolve o que ela quiser, se ela quiser resolver. E o que resolver está resolvido. Há outros princípios nas Escrituras que indicam a não conveniência, especialmente num país como o Brasil, em que o álcool é muito associado, não com temperatura fria, passar o inverno e coisa assim, mas associado com sensualidade, com música do mundo, com imoralidade, coisa desse tipo. Então, há vários motivos, e no meu assunto aqui não é este também, mas eu estou dando exemplos práticos de hoje. Aí tem, o crente para ser membro da igreja tem que ter envolvimento mínimo com a igreja. A igreja não aceita, ou tem direito de não aceitar um relacionamento a partir de certo ponto, tão fraco que ela não quer como membro. O que é esse comportamento fraco? Roupas e acessórios considerados inconvenientes pela igreja. Bermuda. A igreja quer que crentes venham ao culto de bermuda e calção. Tem muita igreja que quer, tem outros que não querem. Como é que fica? Cada igreja decide. Estuda os princípios das Escrituras, aplica esses princípios para suas circunstâncias, para o que ela, a igreja, entende e determina. A decisão pode estar contida no estatuto da igreja, com esta aqui, por exemplo, tem no estatuto lá, que a igreja não aceita namoro de crente com não crente, está escrito. Os irmãos que fundaram a igreja estabeleceram o primeiro grupo formal e oficial da igreja, decidiram, está no estatuto, não aceita. Ah, mas tem igreja que aceita. Ok, esta igreja não aceita. Diante de Deus, esta igreja não aceita. Consumir bebida alcoólica de maneira pública, a igreja não aceita. Não aceita. Ah, mas tem igreja que pastor bebe depois do culto, eu sei que tem. Essa aqui não aceita o membro beber socialmente, publicamente, não aceita. Se ficou bêbado, se não ficou bêbado, ela não aceita. Dentro das nossas circunstâncias, da nossa época, do nosso dia a dia, de hoje, está no estatuto. Envolvimento fraco e satisfatório com a igreja. Está no estatuto, escrito. Conforme a avaliação da igreja, ou seja, é caso a caso. Tem que examinar. Mas então, e o caso do irmão? Ele vem assim, mas não vem assado, e aí tratem com cuidado, com responsabilidade o assunto e examinem, levem para uma sessão e decidam. O irmão está autorizado a permanecer na igreja da maneira como ele tem se envolvido. Ou o irmão está retirado do hall de membros da igreja por envolvimento fraco, insatisfatório com esta igreja, conforme a avaliação da própria igreja. Ponto final.
está desligado desta igreja e foi desligado no céu. É assim que eu entendo as Escrituras. Agora eu vou terminar com uma pergunta complicada. Pastor, o senhor disse que tem igreja que não aprova o namoro de crente com não crente. É. E tem igreja que aprova. É. Então, o que é que está determinado no céu? Porque se uma proibiu o namoro de crente com descrente, está proibido no céu. A outra admitiu namoro misto, até casamento misto. Então, está ligado no céu também. Qual é que está valendo? Está valendo para a igreja que não aprova. Se aos olhos de Cristo tomou a decisão de uma maneira séria, responsável, utilizando a Bíblia da melhor maneira como eles puderam utilizar para entender os princípios, e aplicaram de tal forma que acharam mais conveniente proibir, então, significa que aos olhos dos céus, de Deus, os membros desta tal igreja estão proibidos de namorar com quem não é crente. E se acontecer isso, que obedeçam à disciplina que a igreja, por acaso, quiser realizar. E para a igreja que aprova que os membros namorem com alguém, não crentes, em termos de ligação com a igreja, estão autorizados pela própria igreja. Aos olhos de Cristo, se aquela igreja autorizou com base do que eles acham que as Escrituras ensinam, estará honrado. Mas, olha, não brinquem com Deus. 2 observações aqui e eu encerro. A igreja, especialmente os pastores, darão contas diante de Deus do que influenciaram a igreja a aprovar ou deixar de aprovar. Eles vão dar contas. Os pastores de uma igreja, o que decidiram em sessão, ou está nos estatutos, quem liderou aquela igreja que levou a esta decisão de proibir, vai dar contas a Cristo. E quem liderou esta igreja que levou a decisão de não proibir, vai dar contas diante de Cristo. Primeira coisa. Claro, e cada membro que votou, se foi uma votação. Segundo, apertando mais um pouco aqui, não fiquem pensando, problema do pastor Mauro. Se ele liderou a igreja para fazer isso ou aquilo, eu não tenho culpa nenhuma. A consciência do crente, se a consciência deste crente ler as Escrituras e dizer, rapaz, eu não estou permitido isso, não é razoável o que eu estou fazendo, mas a minha igreja aprova, 10 pastores, minha igreja é grande, tem 10 pastores, todos 10 aprovam isso aí. Mas não tem jeito, aqui dentro não aprova, pois irmãozinho ou irmãozinha, deixe de lado os 10 pastores e siga a sua consciência, porque Cristo sabe o que você está pensando dentro do seu coração. E Ele vai fundo, e Ele vai lhe exigir, e você se aproveitou. Você está querendo me manipular, dizendo que a sua igreja aprova, mas o meu Espírito colocou no seu coração que não aprova, ou que você não conseguia enxergar isto, e eu sei, porque foi eu que coloquei, pelo meu Espírito Santo, na sua consciência, e você está se aproveitando para descansar em cima dos ombros dos pastores, ou da própria igreja em assembleia, não,
você vai dar contas agora diante de mim. Então, resumindo, peça a Cristo para você, pessoalmente, como crente no Senhor Jesus Cristo, entender as Escrituras para aplicá-la de uma maneira correta, em termos dos princípios dela, a assuntos que não são claros, não são preto nem branco, são cinza. E como tem esses assuntos? Eu disse apenas aqui alguns exemplos. Tem muito mais, vocês sabem que tem. Então, peça a Deus orientação pessoal para que você aplique na sua própria vida de uma maneira correta os princípios das Escrituras. Segundo, que você, além de como pessoa, você como membro da igreja, naquilo que você vota, naquilo que você dá uma opinião, naquilo que você exerce uma liderança na igreja, ou no mínimo que você escreve lá no papel, ou levanta a mão numa votação sobre assunto A, B ou C. Peça a Deus para que Ele lhe dê esta responsabilidade. Terceiro e último, peça a Deus que dê à igreja de uma maneira coletiva. Cristo falou à igreja de Éfeso de uma maneira coletiva. Eu gostei que vocês julgaram esses que se diziam apóstolos, e vocês concluíram que eram mentirosos. Coletivamente ele falou à igreja, não falou ao João, ao Francisco, ao José, da igreja lá, falou coletivamente. Então, há momentos e situações em que Cristo vai olhar não para o membro A, ou B, ou C desta igreja, mas vai olhar para a Igreja Batista Luz do Mundo e dizer, não gostei disto. Gostei daquilo, aquilo me tocou, gostei demais. Que Deus nos ajude a entender essas coisas e nos dá sabedoria para julgarmos as coisas de uma maneira bíblica, o mais fiéis às Escrituras que pudermos ser, e nós ficarmos com o que é bom aos olhos de Deus e deixarmos de fora o que é mal aos olhos de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ilumine para entendê-la. E que pessoas sem Cristo, embora não tenha sido uma mensagem de pregação de salvação em Cristo, mas pedimos que Tu dês fé a pessoas que não têm ainda a salvação em Cristo, para que se entreguem a Ele e assim comecem a fazer parte da igreja dEle, de uma maneira imediata, e depois da igreja local, através do batismo e da participação na ceia. Obrigado pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.